Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu vou começar porque que é importante, né? Quando o uso de dados aí na visibilidade das ONGs. E eu acho que quando a Kátia apresentou o FI e ela fala mais de 200 tantos projetos, a gente existe há 11 anos. Olha só, até o pitch, né? Quando a gente apresenta a nossa organização, a gente está usando dados, a gente está trazendo números, porque sou aí mais com maior credibilidade do que, de repente, ela tivesse dito, a gente já faz muitos projetos, estamos há vários anos no mercado, e etc, etc. Então, no próprio exemplo, né, do que das apresentações de hoje, a gente já vê um dado sendo usado para dar essa credibilidade às organizações. E para a imprensa, isso é mais importante ainda. Então, por que essa proposta, né, de tema, depois que vocês tiveram as oficinas de contar histórias, as oficinas de como escrever um release, chegou aí um momento do o que colocar para este release, para esta história, ela ter mais ainda atratividade pelos meios de comunicação, né? Pelo jornal, pelos sites e revistas, portais e televisão, né? Rádio, enfim. Então, o objetivo aqui é como identificar, né? Será que a minha organização tem números interessantes? Interpretar esses números e aplicar, né? Podem ser tanto os números próprios, assim, próprios da organização, como também números públicos na elaboração de sugestões de pauta, release e comunicação aí dos jornalistas. Esse é o objetivo aqui do bate-papo de hoje. Por que aparecer na imprensa faz sentido? Eu ouvi uma empresa que ela estava trabalhando com influenciadores, e ele escreveu assim, o jornalismo morreu porque agora é tudo redes sociais. Então, a gente tem lá os influenciadores, é eles que mandam, e etc, etc. Esquece, vamos trabalhar, olha, tá aqui a minha... Lógico, ele estava vendendo o peixe dele, muito justo, e o argumento dele era esse. E eu escrevi depois para ele, e até porque eu conheço, eu falei assim, olha, os influenciadores estão aí, as redes estão aí, mas se você for ver que as notícias que mais chamam a atenção dos influenciadores, muitas vezes vieram da própria imprensa. Então, por mais que você não leia a notícia no jornal, no papel ninguém mais lê, tudo bem, mas no site, no tablet, por mais que você não vá até a fonte principal, a fonte original da notícia, você está consumindo notícia. Você consome notícia, inclusive fakes, né? Você consome a notícia do modo mais diferente possível, ou no ponto de ônibus, porque vocês estão conversando, no elevador você tem aqueles totens, né, às vezes eletrônicos ali para dizer o resumo ali do futebol, de não sei o quê, mas tudo aquilo teve uma origem porque um jornalista escreveu. Então, a imprensa, sim, ela é muito importante, e é bom que seja. A imprensa, ela é um pilar da democracia, né? Países que têm pouca liberdade ou nenhuma liberdade de imprensa são países que têm uma democracia mais ameaçada e etc. Então, e o contrário também é verdadeiro. Então, assim, ter uma imprensa que ela possa, enfim, investigar, apontar as coisas que estão certas e erradas, os bons exemplos das organizações, faz todo sentido. Como é que a gente coloca esses bons exemplos das organizações para os jornalistas terem ali enfim, essa vontade, né, e de juntar naquele bando de notícias que ele recebe, né, naquele bando de sugestões de pauta que ele recebe todos os dias, ele olhar com mais cuidado para aquela ONG que está contando um exemplo positivo, ou até fazendo uma denúncia, né, para ele, né, como é que ele seleciona. Então, a ideia desse workshop é isso.
E eu começaria com a história do porquê que os jornalistas amam dados. A gente aqui é uma assessoria de imprensa, eu até vou me apresentar. Eu fui repórter, meu nome é Adriana Souza Silva, eu fui repórter por 10 anos. Então, eu trabalhei na Folha de São Paulo, na Veja, na TV Cultura, enfim, CBN, eu fui passando ali pelos veículos de comunicação, e a gente, aos poucos, vai aprendendo, algo que a gente não aprende na faculdade, mas aos poucos a gente vai aprendendo uma certa fórmula de escrever os textos. Então, você começa o texto pelo lead, ou seja, eu quero que no primeiro parágrafo fisgar meu leitor com as informações mais importantes, quem, quando, onde, como, porquê, enfim, que vocês aprenderam aí na oficina ali, nas oficinas anteriores. Depois eu vou desenvolver aquilo que eu trouxe ali de mais importante. Nessa hora, por exemplo, eu já coloco os números, é muito importante eu colocar números para sustentar aquilo que aconteceu. Então, se eu estou fazendo uma matéria sobre sei lá, um assassinato, um feminicídio, o segundo parágrafo provavelmente tem um dado sobre feminicídios no Brasil. Do terceiro parágrafo, eu já volto a desenvolver mais a história, e depois eu faço ali a conclusão. Então, quando eu fui para a assessoria de imprensa, depois de 10 anos de repórter, a gente começou a preparar os próprios releases da maneira como o jornalista gostaria de receber, da maneira como o jornalista escreveria aquela matéria. Lógico, usando uma única fonte, que era a fonte do nosso cliente. E esses dados que a gente começou a colocar depois nos releases são dados públicos, porque também a gente percebeu que o jornalista gosta de ver que você fez essa lição de casa para ele. Hoje, um repórter, ele trabalha mais de 10 horas por dia, assim, todos os repórteres. Eles ganham não bem abaixo da média do mercado, eles têm mestrado, eles têm cursos enfim, de pós-graduação. Isso a gente está falando até numa região sul-sudeste, que os salários ainda são melhores. Mas se você vai para o norte, nordeste, a situação é pior ainda. E ali ele tem um repórter, às vezes, que vai escrever sobre a nova taxa de juros do governo, ele vai escrever sobre o tempo, a chegada de uma frente fria, aí, de repente, ele está escrevendo sobre um incêndio que aconteceu, a greve, o acidente, e aí chega um release da ONG. Ele tendo ali 3, 4 notícias para escolher, ele adota alguns critérios, e entre eles é o critério que vai atingir o maior número de pessoas, ou seja, aquela notícia que pode impactar, quanto mais pessoas puderem ser impactadas com aquela notícia, melhor, porque aí ele está sendo mais, vamos dizer assim, justo, né? Não vou escrever só sobre uma questão específica que está acontecendo naquela ONG, mas eu vou escrever sobre o todo. Então, os dados, muitas vezes, servem para você oferecer ao jornalista a possibilidade dele escrever sobre o todo e citando como exemplo o teu projeto. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas o dado, quando ele é um gancho de que o seu projeto, o dado, quando ele consegue provar que o seu projeto faz parte dessa estatística macro, funciona muito bem para ele, porque ele vai ter não só o número, né, como também um exemplo daquele número do que ele quer falar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, é ótimo, mas, assim, uma ONG que promove cursos para mães solo, ela podia falar, em vez dela falar assim, Projeto Caridade fornece cursos de corte e costura no bairro de Guaianazes. Não, 63 mulheres que criam os filhos sozinhas no Brasil são mulheres negras. E 80% dos participantes do projeto de
corte e costura, por exemplo, de Guaianazes, são formado, né, por alunas mulheres negras. Então, para o jornalista, ele fala assim, poxa, eu vou fazer uma matéria sobre... eu penso em fazer uma matéria sobre a desigualdade racial na questão ali de trabalho, eu posso dar um exemplo sobre isso, assim, olha, de subemprego, alguma coisa nesse sentido, eu posso dar esse exemplo com a ONG. Por mais que ele não dê a matéria naquele dia, só o fato de você ter juntado o macro, né, o dado macro de um determinado assunto que a tua organização atua, aquilo ali já vai ficar num e-mail guardado quando ele for fazer alguma matéria relacionada àquela pauta, ele vai usar o exemplo ali da sua organização. Então, pode não ser imediato, mas saiba que, dentre aquelas milhares de pautas que estavam na mesa dele, a sua pauta ganhou mais, o seu release, né, da sua ONG, ganhou mais um grau nessa escolha. Então, os jornalistas, assim, eles amam números. A gente, aqui com os nossos clientes, toda vez que eles falam assim, vai ter uma roda de conversa sobre hip hop. Aí você fala, que bacana, vamos já levantar uns dados sobre crescimento do hip hop. É São Paulo? Então, vai ser na cidade de São Paulo. É Brasil? Não. Enfim, para a gente ter, né, juntar as duas histórias e, assim, conseguir facilitar o trabalho do jornalista, que não é fácil, como nenhum outro trabalho é fácil, né? Então, o trabalho da ONG também é bem difícil, mas o jornalista, quando ele entende que você quer ajudá-lo, ele tende a ser mais simpático, porque você está sendo empático, né, com ele. Onde que eu encontro esses dados? Bom, lógico que a gente fala assim, números, a gente logo já pensa, IBGE, PNAD contínua, tem PNUD, etc. Mas existem algumas outras ferramentas úteis que são produzidos pelas próprias ONGs. Por exemplo, Atlas da Violência. Você tem a Rede Nossa São Paulo, que eles falam sobre o mapa das desigualdades na cidade de São Paulo, nos bairros. Você tem o INESC, é um Instituto de Estudos Socioeconômicos. Eles fazem a cada ano o orçamento público federal. Então, eles estudam como é que o governo gastou de dinheiro em várias áreas relacionadas a direitos humanos. Então, eles falam assim, olha, para programas relacionados à proteção das mulheres, o governo gastou X%, ele empenhou, sei lá, 400 milhões, mas ele só executou 4 milhões, ou seja, ele executou ali 1% do total que ele tinha. Então, acontece alguma questão sobre violência contra as mulheres, legal colocar um dado macro. E nessa mesma toada, eles também têm dados sobre povos indígenas, combate ao racismo, educação, direito à infância e adolescência, clima, meio ambiente, né, preservação ambiental e vários outros. A própria outra ONG que também distribui, que também fornece muitos dados, a própria Oxfam Brasil, quando ela fala de dados sobre desigualdade, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, já viu os estudos de para cada 10 brasileiros milionários, né? 20 brasileiros que são super ricos, equivale à fortuna acumulada, né? A renda acumulada da metade mais pobre do Brasil. Então, por mais que esse dado não seja inédito, né, já saiu pela própria assessoria de imprensa ali da ONG, quando você contextualiza isso com a solução que o seu projeto está tentando colaborar
para minimizar, né, esse impacto, essa desigualdade, você já consegue dizer para esse repórter que da próxima vez que aquela ONG soltar um novo dado, e essas ONGs soltam dados anualmente, ou 3, 4 dados por ano, pesquisas, né? Você pode ser usado como exemplo de solução. Isso é bem bacana. Toda vez que também vocês procuram os dados, eu sempre falo assim, é preciso ter essa leitura crítica. Por quê? Porque muitos dados são antigos. Então, se você jogou no Google e o Google te deu o dado, tenta chegar até a própria fonte para ver se aquela organização, se aquele instituto não produziu algo mais recente. Então, tenta ver essa questão da territorialidade. Por exemplo, você tem uma organização que ela atua no interior de São Paulo, em determinada cidade, atuando só no Nordeste, ou uma só, enfim, uma cidade pequena ainda, de um outro estado. E aí você vai pegar um dado nacional, tenta ver algo mais próximo da sua realidade. Então, um dado estadual, por exemplo. E existe também, né, antes ali do chat GPT, existe o Google Dataset, o Set Research, que ele era como se ele fosse um Google de dados. Então, hoje, se você digitar aí data search no Google, um dos links vai aparecer, e aí você vai colocar, vai ser uma tela muito parecida com o do Google hoje mesmo, né? Uma barra ali para você escrever o que você está procurando, e aí você pode colocar, por exemplo, trabalho infantil, e ele vai listar todos os trabalhos ali, acadêmicos e tal, que foram com data e fonte, né, Universidade Federal de não sei de onde, relacionados àquele tema. Se você for ver no próprio site da USP, das universidades, também tem muitas pesquisas nesses lugares, né? Então, não faltam produção, né? Não falta produção de pesquisas de dados no Brasil, mas é importante vocês também, né, fazer esse papel, essa lição de casa, né, de ir atrás. Então, outro, para cada um slide, eu falei assim, cada um eu vou trazer ali um exemplo. Uma ONG que atua com juventude, né, juventude negra, pode usar o dado de que, por exemplo, a taxa de homicídios entre jovens negros é quase 3 vezes maior do que brancos. Então, você está fazendo uma oficina sobre cultura de paz, e fala, olha, existe essa oficina e a gente sabe que a violência, ela tem cor, ela tem estado, ela tem renda, né? Ela é uma violência extremamente desigual quando a gente coloca no Brasil, entre negros e brancos, entre pobres e ricos, entre a questão de encarceramento também, outra questão pública extremamente desigual no Brasil, absurdamente desigual no Brasil. Então, a cada vez que você trabalha com uma dessas questões, é interessante, sim, colocar, eu não diria interessante, eu diria fundamental. A partir de agora, todo mundo que estiver aqui só vai escrever ou release, inclusive Voz das ONGs, checa se mudou alguma coisa. Os releases que chegarem aí já vem com essa preocupação de contextualizar o que o seu projeto social está fazendo em relação à problemática maior que foi retratada em algum dessas pesquisas, desses dados. Bom, até na vez de você escrever um projeto, eu sei que não é o caso aqui, né, Voz das ONGs, um projeto aí para ter a notícia publicada no site, mas por que não falar o quanto que vocês precisam desses dados na hora de escrever um projeto, de número de pessoas, expectativa de pessoas atendidas, qual vai ser o perfil do público, as mudanças que aconteceram antes e depois,
as taxas de melhora e etc. E eu faço até aqui uma provocação: se você já fez toda essa lição de casa, escrevendo o projeto e colocando esses números, por que não pegar exatamente desses números, ou mesmo do relatório anual, e colocar no teu próprio release, contextualizando de novo com um dado macro que não foi feito por você, foi feito por outra instituição, mas ele reflete o quanto a sua organização, o que representa a sua organização naquela questão social que o macrodado trouxe. Então, quando vocês falam, por exemplo, dos projetos, se na apresentação lá na Kátia do Instituto FII, eu tenho certeza que se ela tivesse mais tempo e ela fosse fazer uma palestra sobre o Instituto, ela ia falar, olha, dos 200 projetos, para cada 100 projetos que a gente apoiou, X eram ligados à área enfim, de empreendedorismo, tantos eram ligados à área de infância e adolescência, e outros eram ligados à área de comunicação, e etc, etc. E aí ela pode, inclusive, vírgula, né, da área de proteção às mulheres, porque o Brasil investe muito pouco em proteção à mulher. Dados do último orçamento, do último plano orçamentário para 2025, mostra que o orçamento para a proteção dos direitos das mulheres não foi alterado em relação a 2024, e que nos últimos tantos anos cresceu muito pouco a despeito do número de feminicídio. Então, isso tudo você valoriza muito mais do que simplesmente falar, então, minha ONG atende X projetos. Então, é uma maneira de colocar. Eu não consigo ver vocês, eu não consigo ver o chat, então eu até peço, se tiverem perguntas, porque aqui não é como é que chama, um monólogo, né? Então, podem, por favor, interromper, fique à vontade. Na vez da imprensa, né? Nessa vez da imprensa, o que a imprensa faz com esse número, né? Ela usa tanto no título, e aí eu quero contar um case antes de passar por esses tópicos, que foi até um dos motivos que a pauta social foi procurada aí para falar desse workshop. É o case dos jumentos brasileiros. Os jumentos brasileiros, a gente foi procurado por uma ONG, a ONG é uma ONG britânica chamada The Donkey Sanctuary, santuário dos jumentos, e eles falaram assim, olha, a gente vai ter um evento, um workshop em Maceió, entre os dias, sei lá, vai ser um workshop quarta, quinta e sexta, e vai falar sobre os jumentos. E a gente precisa de assessoria de imprensa para isso, porque o número de jumentos no Brasil vem diminuindo, vem caindo drasticamente. E foi drasticamente mesmo, não tinha número direito. E aí eu falei assim, bom, vamos correr atrás dos números, porque se eu escrevesse o release, seminário em Alagoas, seminário em Maceió, discute morte de jumentos para a venda das peles para a China. O jornalista ia falar assim, nossa, ok. Eu ia estar lá na fila do pão, né, cheio de release, cheio de sugestão de pauta, para lá, para cá. O Brasil, eu falo, o Brasil ninguém passa tédio, né? Todo dia tem uma grande coisa, eu ia falar uma grande merda, mas eu não vou falar palavrão, mas tem um grande problema acontecendo, né? Então, a disputa pela atenção e pelo tempo, não pela atenção, mas pelo tempo desse profissional chamado repórter é muito gigante, é cada vez mais, porque demite-se repórteres cada vez mais também. Então, os que sobram vão acumulando ali os serviços nas redações. Como é que a gente transformou essa informação, né, em notícia? Primeiro, a gente começou a ler todos os materiais relacionados
a morte de jumentos no Brasil. E ouvi também os especialistas, né? Até que a gente chegou num número de jumentos que existia na década de 90, que eram... tomar uma água aqui. Que eram cerca de 1 milhão e pouco de jumentos, e o número atual, que era de 78 mil jumentos. Só que até a última vez que teve esse seminário, que tinha sido há 2 anos atrás, de lá para cá, a gente não tinha um número novo. Então, os números ainda eram esses. Uma queda, quer dizer, não tinha queda ainda, né? A gente tinha um número que havia 1 milhão e tantos de jumentos, e depois, agora, só 78 mil. A gente fez a proporção e chegou ao número de 94% de matança dos jumentos. Mesmo dizendo assim, olha, 94% da população de jumentos morreu entre a década de 90 e hoje, é a mesma coisa do que eu falar 1 milhão e pouco para 78. Mas aí a gente já, como se fosse, já tratou aquele número para chegar em 94. Porém, a gente ainda fez mais. Se 94% dos jumentos morreram nesse período, significa que de cada 100 jumentos que existiam nos anos 90, hoje só existem 4. Ou, perdão, hoje só existem 6. E essa foi a manchete que a gente colocou no release, e houve assim, mais de 800 matérias publicadas no período ali de junho, julho deste ano, perdão, maio e junho deste ano, que foi o período que aconteceu lá o workshop. Então, qual foi a questão? Os jornalistas, muitos deles, eles nem explicavam tanto onde é que estava o maior problema, né? Assim, tudo bem, os jumentos vêm morrendo. Vem morrendo por quê? Porque a pele do jumento é importante, porque só da pele do jumento você consegue tirar o colágeno que fabrica um produto super consumido na China, e quando a gente fala de consumo na China é algo, né, gigantesco, porque antes era uma coisa para a elite da China, agora já é para a classe média chinesa cresceu muito nos últimos anos, e que chama Eijao, e esse Eijao, ele é consumido lá por uma questão de vitalidade, etc. Alguma coisa, não é comprovado, mas é da medicina chinesa, e é muito tradicional, faz mais de 3 mil anos que eles consomem isso daí da pele do jumento. E ali o Brasil começou a exportar isso em 2015, etc., mas ninguém... A grande matéria era dizer que de cada 100, hoje só existem, né? Só existem 6. E então a imprensa, ela gosta desse número porque quando ela vai contar isso para a sua audiência, ele consegue esse clique, ele consegue essa audiência, ele consegue essa visitação, ele consegue 1 minuto prestando atenção, se for o rádio, se for uma TV, né? Aquela história da Ibope. E a imprensa, ela é uma empresa privada, ela vive de anunciante. Então, se é um lugar que ninguém vê, que ninguém olha a matéria, se eles não fazem reportagens que realmente chamem a atenção, sejam verdadeiras, enfim, para um público-alvo que eles querem, que eles escolhem, que eles trabalham, eles não têm como ter o anunciante ali. O anunciante vai procurar um outro lugar. Então, nessa era de caça-clique, vamos dizer, o número se torna ainda mais importante. Outra coisa que a imprensa gosta, né, dos números,
é a comparação, os contrastes com dados públicos, que é aquilo. Enquanto no seu projeto a maior parte das mulheres, as mulheres recebem 30% a mais de salário no seu projeto, porque é uma maneira de reparação histórica ali da desigualdade de gênero. Você pode mencionar, inclusive, o dado contrário. Olha, no Brasil, a desigualdade de gênero faz com que a mulher receba 30% a menos do que o homem. E você pode até traduzir isso, né? De cada R$ 10 que um homem recebe, a mulher recebe 7. Mas você pode falar, e já que de cada R$ 5 que a mulher recebe, o homem está recebendo 4, por exemplo. Então, trabalhando essas proporções, né, e de uma maneira mais fácil de explicar como é que isso funciona, você vai dar mais ainda uma noção enfim, do que você precisa dizer em relação ao seu projeto. Rankings e listas também funcionam. Essa história, assim, eu brinco, eu falo, nossa, por que a imprensa tem números, eu falo, são números, assim, mágicos, né? Ninguém fala a ONG fez 4 anos, mas quando a ONG faz 5 anos, todo mundo comemora. Aí você fala, claro, 5 é maior que 4, mas quando ela faz 6, também não aparece. Então, são números pontuais, são números, assim, que a gente chama de redondos, né? O 5 nem é um número, né, do decimal, assim, do decimal que eu falo, ele nem é uma década, né? Mas, assim, toda vez que tem 5, 7, 10, 15, 25, 30, enfim, tem matérias relacionadas. Então, quando o ECA faz 20 anos, tem matéria. Quando o ECA faz 25 anos, tem matéria. Se o ECA fez 23 anos, não tem matéria. Então, a sua organização também pode aproveitar essas questões, esses números aí, entre aspas, mágicos, também para falar, olha, a gente fez 10 anos. E nesses 10 anos, deixa eu falar, nesses 10 anos a gente fez X projetos e atendemos 1.300.000 crianças, você pode falar assim, nesses 10 anos a gente fez isso, fez aquilo, e isso representa X% da população do bairro. E que bairro é esse? É um bairro onde a maior parte das crianças não tem acesso a saneamento básico. A maior parte das crianças estuda, ou X%, né? A maior parte não. Bora lá pesquisar para ver qual é a taxa de saneamento básico do bairro, a taxa de escolaridade do bairro, a taxa de escolaridade dos pais dessas crianças. Então, isso tudo ajuda a dimensionar o que foi 1.300.000 crianças no período de 10 anos de existência da sua ONG. A outra questão, então, a outra questão também, uso de infográficos e tabelas. Já que você está trazendo um dado macro, você tem também, se de repente conseguiu achar o contraste daquele dado, existem os dados da sua ONG, por que não também colocar uma tabela? E essa tabela é feita de uma maneira pode ser de uma maneira bem simples. Você pode colocar os dados no Word, se você estiver fazendo o release de vocês no Word, e depois você coloca lá, inserir tabela. Tantas colunas, tantas linhas. O Word vai colocar a tabela, você puxa os números para lá, ou já formata os números, a tabela já vem pronta. Então, por quê? Porque facilita mais ainda a visualização do jornalista em termos de importância daquela notícia. Bom, na questão estou vendo aqui outros exemplos que eu trouxe. ONG lança projeto de formação profissional.
Então, de repente, a gente pode colocar ONG lança projeto que ajudou 70% dos jovens a conseguir emprego nos 6 primeiros meses. É diferente de você falar projeto de educação, aberta a segunda edição do edital para a formação de jovens na área de informática, de TI. Tá, abertas as inscrições do projeto, que já ajudou X% dos jovens a conseguir emprego na área de TI, e se tiver meses ainda, em X% dos meses, mulher, melhor ainda. Nessa parte de ranking, eu anotei um outro exemplo aqui, 5 dados que mostram por que a juventude negra sofre mais com o desemprego. Ou seja, você praticamente está oferecendo uma pauta pronta para o jornalista. A hora que você coloca, e aí você coloca ali o exemplo da sua organização. ONG lança projeto social, ou ONG lança projeto que reduziu 50% a evasão escolar em apenas um ano. Então, tem, assim, vários, assim, eu estou aqui, depois posso colocar, fazer um vale esse aqui da apresentação, colocando todos esses exemplos, porque, de repente, até serve como inspiração aí para vocês usarem. E outra coisa também, acho que é importante colocar, é a questão do ChatGPT. Mesmo as versões pagas, ou mesmo não sendo ChatGPT, mas o próprio Google já está oferecendo quando você faz hoje a pesquisa no Google, ele já oferece a fonte que ele tirou aquela informação que ele colocou que ele trouxe como resposta. Então, quando você fizer essa pesquisa, às vezes é difícil você achar informação no site do IBGE. Vale a pena aprender, vale a pena ficar, enfim, tentativa e erro, fuçando, vale a pena ver tutorial no YouTube de como mexer, vale a pena assistir o próprio tutorial do IBGE, enfim, do DataSUS para dados relacionados à saúde. Mas, se você coloca a pergunta que você quer no Google, já é um bom ponto de partida. Por quê? Porque ele vai te dar a fonte, e a partir da fonte você pode esmiuçar até chegar no dado mais preciso, que é mais próximo da sua organização. E também outra coisa que é interessante, eu sempre falo isso, quando às vezes eu dou aula para estudante de jornalismo, eu falo, não adianta querer aprender uma coisa sem você ver outras pessoas fazendo aquilo. Então, uma coisa é você aprender um curso de culinária na correspondência. Na minha época existia isso, sabia? Era a época dos correios, né? Não era nada online, não era nada digital, e aí a gente recebia, se você quisesse fazer um curso por correspondência, você recebia os livrinhos, assim, juro, curso, eu comprei meu pai comprou para mim, cursos de corte e costura por correspondência, e aí chegavam os livros, assim, aí você falava, tá. Mas a melhor coisa era você ir até a casa da costureira e ver como é que ela está fazendo, e ver o que aconteceu, onde é que ela errou, e etc, etc. Então, se vocês querem escrever release, a melhor coisa é ler release, a melhor coisa é ler o release dos outros, a melhor coisa é ler as matérias que estão saindo sobre ONGs na imprensa. O próprio Observatório do Terceiro Setor só sai matéria sobre ONGs. Existem outros sites que também só dá matéria sobre ONGs. Então, leiam o que está saindo, né? Como é que as ONGs estão saindo, né? Essas ONGs que
elas têm assessoria de imprensa, essa assessoria de imprensa ela teve essa experiência de como divulgar aquele cliente dela. O que ela fez que chamou a atenção do Observatório do Terceiro Setor, por exemplo, ou do UOL ECOA, ou do, sei lá, Razões para Acreditar, ou do ONG News, da Nossa Causa, enfim, de lugares onde sai, filantropia também, lugares onde sai, o que tem ali que fez com que aquele pedaço, aquela notícia, fosse destaque. Não fiquem só tentando quebrar a cabeça. Achou um exemplo bom, com algo que tem a ver com o que eu falei hoje, o que foi falado nos workshops passados, a hora que você acha esse exemplo bom, guarda esse exemplo, faz uma pastinha aí no computador, ou no celular, enfim, dos links de matérias, porque aí na tua próxima vez você pode copiar, você pode chegar e, logicamente, adaptando o título, né, com a tua realidade, você pode copiar aquela fórmula e entendendo que aquilo ali, se virou notícia, a chance da sua vez também virar notícia aumenta. Então, isso é muito, muito bacana. Deixa eu ver, assim, o que mais? A gente também pode tentar fazer agora eu trouxe até aqui um outro exemplo, né? Que também é projeto em Fortaleza, alfabetiza jovens adultos, em bairro onde 18% dos moradores não sabem ler nem escrever. Então, assim, o projeto ele alfabetizou 80 jovens, então, jovens adultos. Dentro do número macro de jovens, da taxa de analfabetismo brasileira, 80 é pequeno, mas dentro do bairro onde 18% dos moradores não sabem ler nem escrever, aquilo ali, isso daí já é um exemplo de você contextualizar, usar o número certo, né? Contextualizar aquilo para mostrar a importância que é 80 jovens. Porque se você só coloca projeto alfabetiza jovens adultos, não. Projeto alfabetizou 80 jovens adultos, o repórter vai falar assim, mas só? Que projeto é esse? Mas só você sabe o quanto 80 jovens adultos faz muita diferença naquela região. Por quê? Porque é um bairro que realmente tem ali uma questão social grave, onde o 80% ali não sabe, 80 não, perdão, 18% ali não sabe nem ler, nem escrever. E aí a gente, tanto o Observatório quanto o Instituto FI falaram assim, vamos tentar pensar uma atividade prática com vocês que ficaram até agora, e para ver se faz sentido. Eu sei que tem bastante gente assistindo, mas eu penso que vai dar tempo, sim, se todo mundo fizer esse exercício de uma maneira aí no computador mesmo, ou no celular que vocês estão assistindo, pensar um dado do seu projeto, primeiro pensar um projeto da sua organização. Sua organização não tem nenhum projeto ativo, nem antigo, você está começando uma ONG agora, enfim, você pode, então, trabalhar com alguma questão hipotética. Porém, eu acho que o mais importante por mais que o projeto seja hipotético, tente achar um número real para criar uma notícia. Então, eu queria propor a vocês agora essa lição, não é uma lição de casa, é uma prova surpresa. A gente, em geral, eu coloco isso assim, juntem em duplas, né? Mas essa oficina está sendo feita de forma online, é mais difícil fazer ali na dupla do outro, a menos que vocês se falem ali pelo chat, mas a ideia vocês pensarem pensar isso daí. Ir até o Google agora, a gente dá uns minutos e para tentar achar para tentar fazer esse exercício de combinar
o dado com aquilo que a sua ONG está fazendo. E depois a gente chama, né? Vamos voltar aí para sair interromper aqui meu compartilhamento. Eu tinha até deixado aqui um exemplo. Nosso projeto capacitou 120 catadores em Salvador, que representa 10% de todos os catadores de materiais recicláveis da cidade, por exemplo. Então, ele não quis falar todos os catadores, porque realmente ia ficar um percentual muito mínimo, porém, ele colocou ali de materiais recicláveis, então já é o percentual já ficou maiorzinho e já foi feita ali uma relação. Eu vou voltar de novo aqui para o nosso, deixar aqui, para a nossa sala aqui de aula e vamos ver, Kathleen, se você quanto tempo a gente deixa aí para eles, para que vou até fechar aqui minha câmera. E se alguém quiser também tirar dúvida, né? Falar assim, olha, estou com essa dificuldade. Aonde você me aconselha a achar esse número? Meu projeto é esse. Então, eu posso ajudar nessa cola. É uma prova com consulta, vamos dizer. Prova surpresa com consulta. Quem quiser pedir ajuda. Você acha que é legal a gente deixar aquele slide que estava com algumas fontes, alguns lugares para o pessoal pesquisar? Pode ser também. Acho que dá para deixar aqui na tela, que aí o pessoal vai colando também. Sim, que aí até eles... deixa eu ver, compartilhar aqui de novo. Então, vamos lá na janela e... tela cheia e vamos voltar. Onde encontrar? Existe também o Data Senado. Outra coisa também é projeto de lei. Gente, o Brasil, só na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tem mais de 70 mil projetos de lei à espera para ser votado. Então, o que não falta de criatividade dos nossos legisladores federais enfim, é incrível, né? O número de projetos de lei. Também é um dado, né? Então, você está falando isso, já existe um projeto de lei, no caso até dos jumentos, a gente colocou assim, a gente falou, olha, existe sim um projeto de lei que pede o fim do abate dos jumentos, mas esse projeto de lei está estacionado lá desde 2000 e caso aí era 2022 e não foi votado ainda, não entrou na pauta, né, para ser votado. Então, é bacana também ir até o site da Câmara, site do Senado, site da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, coisas nesse sentido. Vamos, Kátia, até que horas a gente deixa, você acha? Vamos deixar uns 10 minutinhos? 10 minutinhos. Para dar tempo também da gente falar, né? Depois. Isso. E também porque a gente sabe que, assim, quem escreve release, né, na ONG, ou conta a história da ONG, muitas vezes, eu acho que a grande maioria, né, considerando o universo ali das nossas 800 mil ONGs, não existe um profissional de comunicação. Então, a própria pessoa está fazendo isso, ela faz outras milhões de coisas. Né? Ela está escrevendo um release, né? A primeira vez que ela está escrevendo um release sobre a organização dela, mas ela tem ali fazer a contabilidade, ela precisa terminar de escrever o próprio projeto, ela precisa bater na porta ali do vizinho para pedir autorização para o vereador para fazer o evento ali tem muita coisa para fazer. Então, também esse negócio de dado não pode ficar lá penteando, né? Não, vamos ter 10 minutos mesmo para achar esse número. Acho que quem foi terminando quiser colocar aqui no chat, já para compartilhar com a gente.
Eu só não vou conseguir ver, mas aí vocês me falam, porque eu tô com a tela aqui. Aqui tem uma pergunta, Adri. Poderia indicar sites com dados para pacientes oncológicos? A Daniele perguntou. Daniela. Sim, olha, a gente pode tanto ter no DataSUS, como também é que eu não consigo agora. Eu vou fazer aqui no celular, peraí. Bom, se você colocar, por exemplo, no próprio Google, ele vai dar Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Então, eles têm desde informações como a prevenção, tratamento, mas também eles têm atlas de mortalidade. Outro lugar que tem os dados, quando vocês entram nos sites, esses sites oficiais, como Instituto Oncoguia, Associação Brasileira de Linfoma e etc., você vai ter um pedaço do site que às vezes está escrito assim, notícias, ou newsletters, nossas informações, boletins, qualquer coisa assim. Como provavelmente esses institutos eles são grandes, eles têm um profissional de comunicação que trabalhou esses dados até para escrever as próprias notícias deles, ou os próprios releases deles. Ali vai ter o dado também. Então, é isso. Às vezes é difícil você achar o dado no site do IBGE, mas se dentro do site do IBGE você chegar na parte dos releases que o IBGE fez, que a equipe de comunicação do IBGE escreveu, você encontra o dado relacionado àquilo que você está procurando nas ferramentas de busca deles. Então, é outra dica, assim, não necessariamente você precisa baixar o Excel para encontrar um determinado dado. Existem cursos até para fazer isso, não é uma coisa assim simples, que a gente consegue chegar em 10 minutos, perto de milhões de coisas que vocês precisam fazer no dia a dia. Mas as próprias notícias desses lugares, né, dessas associações, muito provavelmente já trouxe algum dado embutido nos parágrafos dessas notícias. O próprio GRAAC, existe aqui, olha, um grupo de apoio de pessoas com câncer, tem eu falei, né, da ABRALE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, enfim, Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Entre as organizações que a gente já atendeu aqui pela pauta social e atende hoje, nenhuma era relacionada ao câncer. E mutou. Tudo pra gente. Oi, Adriana, você tá no mudo. Sem querer, eu apertei aqui o mudo e nem vi. Mas o que eu fiz estava falando aqui que a gente não tem eu não tinha na pauta social, a gente ainda não atendeu nenhum instituto relacionado à oncologia. Eu não tinha essa informação de cabeça, mas como é que eu fiz para responder essa questão? É a mesma proposta que eu coloquei para vocês. Vai lá, vamos lá no Google, e o Google falou assim, olha, aqui existem alguns sites que possam ter informações, dados sobre oncologia. E quem tem o ChatGPT também é um bom ponto de partida nessa busca aí, onde eu encontro os dados. E não é só encontrar, de novo, é aquela análise crítica, porque pode ser um dado lá de 1998 e já existe um mais atualizado. Tem a questão da análise crítica e tem a questão também de vocês terem tem que, como diria a minha avó, tem que ornar, né? Então, tem que ser um site, tem que ser um dado que mostre a importância do seu projeto e não o contrário. Não uma coisa assim, mas seu projeto é muito irrelevante, porque ó o tamanho do problema. Não, é um dado que ele some, que ele valorize aquilo que vocês estão fazendo. E no final, não serve só para organizações. Se vocês forem ver as reportagens, né, quando saem de economia, mesmo reportagens de comportamento, eles tentam também, os jornalistas também tentam colocar ali os dados.
Então, vai fazer aquelas matérias assim, matérias sobre solidão. Aí eles chegam e falam assim, o número de antidepressivos cresceu X%, está lá no meio do texto. Porque, né, eles precisam embasar a tese que ele desenvolveu no título e também no primeiro parágrafo do release, no caso do repórter, da própria reportagem. Adriana, eu acho que a Bruna Castro está com uma dúvida. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. E aí ela escreveu aqui no chat, é isso? Não, ela levantou a mão para poder falar. Por favor, Bruna. Na verdade, o que acontece? Por exemplo, a ONG na qual eu participo, ela promove saúde através da fisioterapia gratuita para o Complexo do Alemão, Complexo da Penha, né? Hoje está sendo mais, vamos dizer, hoje está um pouco mais aberto a outras comunidades também. Então, por exemplo, quando eu venho aqui no Google, que eu coloco, falando especificamente daquela região ali, né? Porque para poder trazer algum dado um pouco mais fundamentado, não tem. Sim. Então, não vamos tem. tentar ali, ó. Vamos tentar ajudar aqui a Bruna. Bruna, o perfil de pessoas o que vocês atendem, ele é mais mulheres são pessoas mais velhas, são, assim, qual é um perfil mais comum que vocês atendem? Então, é uma população, é um público misto, tá? Tá. Porque como abrange, né, uma grande área, então, vamos dizer que são mulheres, tá? Vamos dizer que são mulheres. Aí, nesse caso, eu teria que estreitar um pouco mais essa pesquisa, certo? Você pode falar, por exemplo, que quando você pode estreitar não só a pesquisa, mas também, muitas vezes, estreitar o seu público só para você ter para você conseguir, né, colocar essa questão da importância que é a fisioterapia para as mulheres na menopausa, por exemplo. Então, são mulheres enfim, senhoras, e aí sim, a hora que você chega, mulheres, senhoras, menopausa, e a questão de dificuldade para andar, porque pode cair, ou o número de quedas, etc. Aí você já começa a trazer, começa a ser mais fácil você localizar esses números. Aí você fala, nossa, Adriana, mas olha, não são todas, assim, não é 90% de mulheres, deve ser uns 60%, deve ter 6 mulheres e 4 homens, para cada 4 homens. Porém, você pode colocar isso num primeiro parágrafo do release, falar assim, olha, aquela história, o Instituto, ele trabalha fazendo fisioterapia, público maior, né, são as mulheres, já que no Brasil, aí você achou o dado lá das mulheres que entram, estou chutando porque eu não conheço, tá? Não, mas já que no Brasil as mulheres na menopausa, X% tendem a ter problemas relacionados à mobilidade. E as mulheres a partir de não sei quantos anos. Mas o Instituto da Fisioterapia também oferece para crianças, também oferece para homens. Daí, se por acaso você faz um tratamento para, sei lá, 2 das pessoas que vocês atendem, um público bem pequenininho, são crianças. Então, você encontra um dado relacionado à falta de fisioterapia ou à fila de fisioterapia para crianças no SUS, por exemplo, é um dado que você pode colocar. Por que o jornalista vê? Por que existe a tal da manchete? Por que existe o tal do lead?
porque a pessoa não parte do princípio que a pessoa ela não vai ler tudo. Então, ela vai ler a manchete e aquilo é como se fosse um anzol, né? E ali ele é fisgado por aquela manchete que tem uma informação importante, aquele primeiro parágrafo está combinando com a manchete, e ali ele tem o resto das informações. Então, por isso que a gente precisa caprichar nessa manchete, ainda que a manchete não diga tudo que a tua organização faça. Por quê? Porque quando você fisga esse leitor, vamos dizer assim, o nosso leitor agora é o jornalista, né, nosso público-alvo, ele gostou que ele vai continuar lendo os outros parágrafos, ele já foi fisgado, já chamou a atenção dele, ele falou, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, tem ali as crianças, atendeu 2 pessoas e tirou esses dois meninos de uma fila de 2 anos para ter acesso à fisioterapia no SUS, você fala, nossa, você juntou um macrodado com um pedacinho do tipo de atendimento que você faz. E aí fala, olha, além de crianças, também tem a questão das mulheres, também tem os homens, também tem as pessoas que sofreram acidentes, e por aí vai, enfim. Entendi. Então, seria correto, vou dar um exemplo aqui, tá? Pelo fato, enfim, da região ser bem complexa, né? O Instituto ele acaba ficando ali com as sobras das guerras, né? Vamos falar assim um pouco abertamente. Então, o que normalmente se tem ali? Questões cardiológicas, né? Então, vamos dizer, pessoas que tiveram múltiplos AVCs e até crianças também, mais ou menos dentro desse quadro. Então, vão para ali para poder ter o amparo, né? Que, enfim, deveriam de ter do governo, mas não se tem. Então, seria correto, por exemplo, eu colocar que o Instituto Movimento e Vida, através da promoção de saúde, ele apoia pessoas com percentuais XPTO, vamos dizer assim, de AVCs. Aí eu posso colocar um parâmetro entre mulheres e homens, porque, na verdade, é um mundo amplo, né? Seria correto fazer essa Por que essas pessoas, elas tiveram ou vêm tendo AVC? É a preocupação, é a má alimentação, é um conjunto de situações, porque assim, lá, pelo fato, né, da região ser bem tensa, vamos dizer assim, de uma hora para outra pode acontecer, né, de ter uma guerra. Então, muitas pessoas, no momento ali do tiroteio, acabam tendo problemas como AVC, derrames, e não tem como sair das suas casas, entendeu? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas ficam ali presas, né? Enfim, acabam tendo os seus problemas, e quando acaba esse quadro crítico, vamos dizer assim, de guerra, aí a pessoa pede ajuda. Né? Entendi. Entendeu? Então, olha que interessante aí o exemplo que você trouxe. E por isso que eu tenho essa prática de tentar fazer ali em dupla, porque às vezes quem está de fora consegue enxergar, né, mais do que a gente que está muito envolvido ali no trabalho do dia a dia do Instituto. Talvez a comparação ou o dado que você precise buscar não é necessariamente do quantos AVCs tem no Brasil ou à espera da fila do SUS, porque você trabalha numa situação mais atípica ainda do que uma pessoa simplesmente ter um AVC.
essas pessoas vêm tendo esses problemas, né, esse AVC, por conta, e são agravados, né, porque o AVC é uma doença que você precisa de um atendimento muito imediato para ter mais chances, eles são agravados por causa da guerra. Então, talvez você buscando quantas guerras teve um morro no último mês, e mesmo que não exista ali um dado, vamos dizer assim, oficial, existem os dados extraoficiais, e aí você mesmo pode criar a sua própria estatística. Então, fala assim, só no mês de maio, só no mês de não sei o quê, houve X situações em que os moradores não puderam sair das suas casas por contas de guerras. Né? E nesse período, o Instituto conseguiu, tantas pessoas foram vítimas desse AVC, e o Instituto conseguiu salvar a vida de todas elas, de metade delas, ou de não sei quanto por cento delas, entendeu? Então, você já trouxe um número que o próprio Instituto fabricou, vamos dizer assim, o próprio Instituto fabricou, não porque vocês inventaram, mas o próprio Instituto observou, né, do que acontece. Então, se você fosse escrever a matéria não, o lead, né, o primeiro parágrafo, aí você pode colocar isso numa proporção, ou mesmo naquela história, tudo transformando assim de 10, né? Para cada X guerras que acontece no morro do Alemão, não sei agora, eu esqueci, na comunidade tal, tantas pessoas sofrem, enfim, sofrem AVCs, muitos motivados pelo nervosismo, pelo desespero, né, da situação, mas não conseguem sair de casa. E eu já adianto que isso daí já é uma pauta assim, muito boa, e que se tivesse um repórter aqui, ele ia falar assim, Bruna, me passa seu celular que eu quero fazer uma matéria sobre o seu instituto. Entendeu? Por quê? Entendi. Porque você está atuando numa área bem específica, e você está contextualizando uma questão com um dado de violência. Talvez se as pessoas morassem, né, em outros lugares, elas ou teriam atendimento ou não teriam. Não é uma questão de fila do SUS. Até ela descer do morro, chegar no asfalto para pegar uma ambulância, também já não dá tempo. Também tem essa questão aí de vocês. E qual é a taxa, né, que vocês conseguem ajudar? Porque tem muitas situações que não tem o que fazer, dada a demora para a pessoa conseguir ter saído de casa. Entendi. A Elza levantou a mão. Tudo bem, Bruna? Não sei. Tudo bem, obrigada. Vou passar para a Elza. Oi, boa tarde, Adriana. Boa tarde. Todo mundo. Eu fiquei ouvindo aqui Bruna falar, né, e pensando sobre esse livro que a gente está construindo, assim, a maioria das organizações que a gente trabalha, os temas e os dados são sensíveis, né? Como ela colocou agora, inclusive, assim, a gente precisa dessa contextualização, e geralmente quando a gente gera esses dados, na minha cabeça a gente reforça um pouco, né, a questão da violência, do racismo, enfim, as questões de gêneros, né, essas questões sensíveis que a gente trabalha, assim, né? Entendo que o LEAD vai chamar atenção para que a gente desenvolva isso na matéria, né? Mas eu queria saber se você tem dicas, assim, para que a gente tenha esse cuidado, para que não seja reforçado essa sensibilidade, né? Para que não seja, enfim, reforçado que os jovens negros morrem, enfim, que é mais do mesmo, né? Que a gente lê nos jornais, na imprensa. E como é, assim, né? Que a gente que está lidando com essa questão da comunicação, né? Na sociedade civil, no terceiro setor, enfim. Como é que a gente pode tentar, né? Eu sei que é uma coisa difícil, árdua,
Assim, acho que a gente está começando no terceiro setor falar de comunicação de uma forma mais assim, né? Também, antigamente era muito ligado ao parceiro financiador, né? A nossa comunicação. Então, agora eu acho que a gente está começando a ganhar esse fôlego e é uma preocupação muito grande que eu tenho, assim, sabe? Então, vamos lá. Eu tenho até um exemplo muito curioso de uma ONG aqui em São Paulo, no extremo sul, é uma ONG chamada ORPAS, e eles, toda vez que algum jornalista de televisão falava assim, olha, eu preciso, Adriana, por um acaso aí nas suas ONGs, aí você atende, tem uma mãe adolescente que deixou de estudar porque teve filho, e aí ela largou, e aí a vida dela é muito difícil, enfim, contando ali as tragédias, as notícias ruins, etc, etc. E quando eu falava isso para o dono lá, o presidente lá da ONG, ele falava assim, manda vir aqui, ou manda telefonar, né, que hoje o repórter nem sai. Então, assim, o que acontece? O que a gente chama de imprensa, eu ia falar grande imprensa, mas hoje a imprensa ela está tão pequena que imprensa, vamos dizer assim, mais estruturada, ela faz as reportagens, ou seja, ela não publica só o release. Tanto é que, por exemplo, no próprio observatório, tem um espaço chegou o release, deu uma olhada, tá ok, blá, 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 pô, publica. O release tá ruim? Não, nem vou publicar. Mas, a hora que o observatório vai fazer uma reportagem, ele vai conversar com você, Elza, ele vai se encantar com a pauta, ele vai falar assim, nossa, jovens negros são mais alvo da violência policial e etc, etc, do racismo e tal. Aí ele fala assim, então, Elza, me conta aí, esse é o momento que você vai aproveitar para falar. Então, se você for escrever jovens negros morrem mais com a violência, você vai estar escrevendo mais do mesmo. Eu quero te contar o que faz o jovem negro passar na faculdade, estudar, virar o professor, ensinar outros jovens negros, e olha aqui o que a gente fez. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, papapá. É como se a gente respondesse para o jornalista o que a gente, né, como organização, está fazendo de bom. E por mais que ele bateu na sua porta atrás da notícia da tragédia, ele vai ter duas opções. Ou ele não vai dar a matéria, porque ele falou, eu quero dar a notícia da tragédia de qualquer jeito, meu chefe pediu, a vida é assim, eu estou no caça-clique, porque meu site precisa de audiência, eu trabalho no Cidade Alerta, né, sei lá. Ou ele não vai falar. Ou então, ele vai falar da sua história. Então, assim, sempre responda para o jornalista, isso eu falo sempre para todos os clientes, a sua conta, aquilo que é o real, assim, o que você tem para dizer. Se é uma denúncia, por exemplo, no caso da Bruna, se ela chega, ela fala assim, olha, o meu intuito com essa matéria, além de falar do Instituto, é também chamar a atenção para as autoridades públicas ter postos de saúde, assim, de plantão, ou corredores humanitários, né, que horror, né, mas, assim, dentro da comunidade, para esse tipo de situação. Então, eu quero chamar a atenção desse problema, então, vamos lá na denúncia mesmo, falando, olha, toda vez que tem guerra, tem gente morrendo de AVC, ou fica doente de AVC, a gente tem que trabalhar, né, na fisioterapia, etc., por causa das malditas guerras. Então, poder público, prefeitura, Estado, governo, dá um jeito aqui. Agora, se não quero falar que comunidade tem guerra, porém, eu quero falar do meu trabalho aqui da fisioterapia. Então, o que eu vou apresentar para ele? Eu vou apresentar a pessoa que fez a fisioterapia e está ótima. E ela não só está ótima, como ela está ajudando uma outra que tá em recuperação. Esse meu colega da OPAS, que fala, manda ligar, manda vir aqui,
toda vez que ele falava assim, tem a adolescente grávida que parou os estudos, falava, tem. Aí ele chegava lá e o repórter chegava, ou falava para ele, falava assim, então, tá aqui a Beth, ela parou os estudos, sim, mas, graças ao projeto da ONG, hoje ela consegue conciliar trabalho com cuidado do filho, porque ela trabalha de casa. Tem um projeto, até esse caso é bem verídico, de ensino, é um curso que era dado por WhatsApp, então ela conseguia fazer as aulas pelo celular, ela não precisava nem ter um computador, ela fazia as aulas pelos módulos que era passado no WhatsApp, e isso fazia com que ela trabalhasse e aprendesse sem necessariamente sair de casa, portanto, era como se fosse um estudo EAD mais o trabalho home office para mães adolescentes, para que elas não fossem prejudicadas. São histórias que muitas vezes o repórter não sabe, porque ele é viciado nessa fórmula, né? Saiu uma pesquisa do IBGE, a pesquisa do IBGE falou assim, mães adolescentes no Pará, sei lá, região norte do país, 54% das meninas com menos de 16 anos são mães. Aí ele falou, beleza, vou achar uma mãe no Paraná, liguei para a ONG lá do Pará, que é Paraná, não, Pará, preciso falar com uma mãe adolescente. Precisa, que bom, então eu vou escolher para você falar, senhor repórter, o melhor exemplo aqui da minha organização. Por quê? E aí você pode até falar para ele, porque é importante mostrar que existe solução e não só desgraça. E esse repórter, é aquilo que eu vou dizer, assim, ou ele é uma pessoa que ele vai ver que aquilo é a notícia, é uma notícia, ainda que ele coloque IBGE fala das mães, adolescentes, tantas param de estudar. Porém, olha o exemplo dessa daqui, que não parou, ou que parou e conseguiu se recuperar. Então, é uma dica que eu dou. Não deixe de não colocar, não deixe de não chamar a atenção dele. Por quê? Porque a grande imprensa não publica release, assim, pega, cola. Você nunca vai ver na Folha de São Paulo, na TV Globo, no Estadão, na Isto É, o release inteiro, assim, vou estar lá. Não, ela em geral, ela conta as histórias a partir, a grande imprensa, eu falei exemplos assim, muito de mainstream, mas vamos lá, Notícia Preta, Alma Preta, as agências de notícias, a Agência Brasil, enfim, o portal Gueledés, o portal, enfim, a Revista das Minas, todos eles contam, a Agência Pública, eles contam a história, né? E nessa de contar a história, ele vai se deparar com uma história interessante. Então, é a oportunidade que vocês têm de contar o lado bom dentro dessa tragédia social que acontece em vários setores do Brasil. Então, é isso. Tem muito disso. É quase uma coisa, sabe, de media training, que a gente chega e fala assim, olha, o repórter vai te perguntar isso, mas aí você fala desse lado, do lado bom aqui, né? Olha, mas está tendo problema disso. Sim, mas olha uma solução interessante, blá, 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 blá. E pronto, assim, tipo, existe solução, né? Não é só tragédia, como diria aquela dupla maravilhosa que eu amo, né? Que é os caçadores de bons exemplos. Existe mais gente boa do que gente ruim. Então, a gente precisa lembrar disso para o jornalista. E o momento é esse, é o momento da entrevista. Mas se você não colocar isso, você não vai ter a oportunidade da entrevista. Acho que é a dica que eu deixo aqui. Aí, deixa eu ver aqui, será que tem mais coisas? Adriana, a gente tem 3 comentários aqui das pessoas que fizeram o exercício. Tem o primeiro do Evandro. Ah, tá, vamos ver aqui. É esse aqui em 2024 ou não? Isso. Ah, tá, vamos lá. Ó. Em 2024, o PAC impactou mais de 500 jovens, com destaque para a comunidade do Frei Damião Brejaru, Palhoça, Santa Catarina, o bairro com o menor IDH de Santa Catarina. Olha que bacana.
Então, ele já fala, ele já juntou o IDH do bairro com um impacto. Mais de 50 jovens já estão empregados no setor da tecnologia, gerando injeção indireta de 780 mil, a injeção indireta, 780 mil na periferia. Lógico que precisa dar uma ajeitada, por exemplo, PAC, ele é uma abreviação, ele é o próprio nome do projeto. Se ele for o próprio nome do projeto, também já fala, né? Olha, o PAC, Programa de Assistência de Qualidade, blá, um programa que destina, blá, blá, bacana. 500 jovens na comunidade de Frei Damião. Poxa, quantos jovens tem nessa comunidade, mais ou menos, né? Apesar de ser o bairro ali com menor IDH. Então, tá muito bom essa questão de colocar, né, o IDH com o impacto ali dos jovens. E a hora que você coloca 50 jovens, dá para você escrever 50 jovens são 10%, né, dos 500. Então, você pode escrever 1 de cada 10 já está empregado no setor de tecnologia. E essa injeção de 780 mil, se a gente dividir por 50, se for o caso, né? Estou aqui chutando, tá? Quanto dá para falar? Esse 1 de cada 10 já consegue trabalhar. E a renda que ele injeta na periferia aí faz a conta lá, de 100 e tantos, ou de 10 mil reais, sei lá, 15 mil reais ali por mês, ou enfim, faltou aqui se é por mês ou por ano na periferia. Mas ficou muito bom. O outro aqui, no Fogo Cruzado, a gente mapeia tiroteios e quantas unidades de saúde já foram impactadas por tiroteios no entorno. Já fica aí a dica para te ajudar. Ah, tá, olha, já é alguma coisa de quantas unidades de saúde são impactadas nos tiroteios. Porém, a hora que o repórter for conversar com vocês, fala o lado, a coisa boa que vocês fizerem, né? Mostra ali o personagem que eles chamam, né? Levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra que em 2025, 75 pessoas já foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma pesquisa de 2022 do Datafolha mostrou que no Rio de Janeiro, 91% da população diz ter medo de ser vítima ou ter um familiar de bala perdida. Muito bom também, porque o instituto que mapeia, né, as vítimas de bala perdida, ele juntou o próprio dado do instituto em termos ali das pessoas que são vítimas, têm medo, né? Então, juntaram ali 2 dados. É possível também ter o dado de mortes por bala, enfim, por bala perdida ou por armas, né? De fogo. Qual é para cada 100 mil habitantes, quantas são as vítimas por armas de fogo? Esse dado existe. Eu imagino que na região metropolitana do Rio, 75 versus a população da região metropolitana do Rio, provavelmente é uma estatística muito maior que a do Brasil. Então, de repente, também dá para trabalhar isso. Olha, quanto é maior você morar na região metropolitana do Rio em relação ao restante do país. E se tiver um dado assim de um lugar tipo região metropolitana de, sei lá, de uma outra capital que não tem assim a menor, que não tem poucas ocorrências ali por mortes de armas de fogo, dá até para fazer aquilo que eu chamei de comparação por contraste, né? Vamos lá, o próximo. O Instituto Tecendo Infâncias, por meio do projeto Infância Tecida em Laços, realizado pelo CIEDES, já garantiu acompanhamento especializado de 152 crianças, né, de 0 a 6 anos, 58 com diagnóstico de TA e outras 4 em investigação. Esse trabalho é urgente. Segundo
a estimativa da OMS, 1 em cada 100 crianças no mundo está dentro do espectro autista. Mas no Brasil ainda há grandes desigualdades no acesso ao diagnóstico, às terapias, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade. Então, também é uma boa comparação, né, de 1 em cada 100. É um problema muito grave, até para justificar ali os 152 crianças, realmente um número, assim, você valoriza mais esse trabalho, né, o trabalho de ter atendido ali 152 crianças. Você pode pegar também a população de Pacajus, para também colocar ali, saber qual é o número de crianças, provavelmente não é 1 em cada 100, provavelmente pode ser bem mais do que 1 em cada 100. Muito obrigada, preciso sair, pessoal. Maravilha, também a gente está aqui já extrapolando o horário. Mas o principal é isso, é pegar a ideia e outra, é um exercício, né? Então, a gente fala assim, mas Adriana, você fala aí fácil. Não, a Adriana tem, sei lá, 30 anos de profissão. E vem camelando esses 30 anos, né? Então, eu acho que para quem faz isso direto é mais fácil. Então, a lição também fica essa, assim, treinem, né? A primeira vez vai ser mais difícil, a segunda, a terceira, daqui a pouco está indo cada vez melhor, e com certeza a Bruna vai ver uns releases vai ficar difícil, ela fala, tudo isso aqui é para o site, não tem mais nada aqui no Voz das ONGs, de tão profissional, de tantas notícias boas que vocês estão trazendo aqui para a gente. Quero mesmo deixar aí até compartilhar aqui para quem... vocês vão receber também, né? Mas para quem acabei ficando na própria tela. Vocês conseguem ver, não? O contato? Então, a gente está vendo a sua tela do Teams. Tá. Só a tela do Teams. Então, espera aí que... interromper aqui. Bom, mas de qualquer modo, vocês vão receber o material, e no material, a última tela do material tem tanto o Instagram, né, da pauta social, tem o celular, né, o WhatsApp da pauta social, e também pelo site tem um formulário ali de contato. Entre em contato se tiverem alguma dúvida. Muito obrigada, Adriana. Esse encontro foi incrível. Obrigada a todos, todas e todos presentes. Foi um encontro incrível, e a gente vai mandar depois, podem ficar despreocupados, tanto a apresentação quanto a gravação do encontro, tá? Então, vocês vão ter acesso a esse conteúdo depois, que é um conteúdo muito valioso, a gente sabe que é bom reconsultar, e como a Adriana falou, né, praticar, então vocês vão ter esse material para continuar aí praticando, e cada vez mais melhorando os releases. E colocar em prática no Voz das ONGs, que a gente quer receber. Todas essas informações, com certeza, vocês fazem trabalhos incríveis, e a gente poder dar esse espaço, oferecer esse espaço e proporcionar essas oficinas aí pingadas ao longo do ano, para melhorar cada vez mais a qualidade do material que vocês produzem, né? E eu deixei aí no chat também o link para o formulário de feedback, que para a gente também é muito importante, para a gente até pensar as próximas oficinas, avaliar essa, que muita gente falou que está ótimo, foi muito bom, ficamos muito felizes, mas aí se puderem, por favor, é muito importante para a gente o preenchimento desse formulário, e agradecer mesmo a presença de todo mundo que ficou até agora. A gente passou uns minutinhos e o pessoal ainda está aqui firme, muito obrigada. Obrigada, Adriana, pelo seu tempo e, enfim, por todo o seu conhecimento, né? Enfim, acho que é super rico para todo mundo aqui. E o Instituto FI, né, por ajudar e fazer parte de fazer essa oficina acontecer. Então, estamos muito felizes com esse encontro e esperamos vocês nos próximos, né? Fico à disposição também. Tchau, Obrigada, pessoal. Pessoal. Obrigado, Tchau. tchau.